Que o ano novo astrológico começa quando o Sol entra no signo de Áries, a gente já sabe. Mas você sabia que o ano novo astrológico de 2021 vai ter também um ascendente em Áries? Pois é, vim aqui trazer exatamente o mapa da virada do ano astrológico, que agora do ano de 2021 vai acontecer no dia 20 de março, que é quando o Sol vai entrar em Áries, vai acontecer o equinócio de outono, ou seja, o dia e a noite terão a mesma quantidade de horas, e a gente tem a entrada de um novo ciclo zodiacal, que com a entrada do Sol no signo de Áries, a gente tem uma nova história começada do início, do zero, né? Afinal, a gente já pode pegar essa simbologia do início relacionado ao signo de Áries, que a gente está falando aí do primeiro signo, e é o signo de fogo, é aquela explosão energética que acontece. Se você conhece arianos, inclusive, você provavelmente já entende como é que a energia do signo de Áries funciona. Geralmente são pessoas bastante ativas e são pessoas bastante energéticas, que têm lados positivos e lados negativos, assim como todo mundo, e isso eu já estou adiantando aí que os arianos serão bastante influenciados, terão uma vida bastante movimentada ao longo do ano de 2021, depois dessa virada do ano astrológico. Eu vou colocar o mapa da virada aqui para a gente acompanhar ele um pouquinho junto, e a gente percebe através dessa imagem que o ascendente é Áries, que o Sol está em Áries, só que o Sol está antes do ascendente. Isso significa que o ano vai virar, o Sol ele vai estar um pouquinho já nascido, ele já vai ter só um brilhinho de Sol no horizonte. Isso significa que o Sol estará atravessando a casa 12 nessa virada, e a gente tem aí duas energias que serão as principais para essa análise sobre tudo que você precisa saber para entrar mais preparado para o ano de 2021, oficialmente com a virada do ano astrológico. Porque aqui a gente tem uma relevância do signo de Áries, que é essa energia yang, essa energia para fora, que no seu lado luz, no seu lado positivo, no seu lado de ação, a gente tem aqui pontos positivíssimos, que é justamente a ação, o movimento, a gente perceber a vida muito mais acelerada, a gente tem aí um convite para a gente movimentar a vida cada vez mais rápido e cada vez com mais ímpeto de conquistar novos horizontes. Afinal, o signo de Áries é o primeiro signo e é aquele que abre os caminhos para todos os outros conhecimentos que os outros signos trazem consigo. Mas aqui, Áries está muito preocupado em abrir o caminho, em tirar do meio do caminho, do meio da jornada, qualquer coisa que impeça o desenvolvimento de qualquer planejamento que você tenha para esse ano, para esse ciclo que vira. Tem essa vibe do fazer acontecer, do desbravar, de entender como é que as coisas funcionam meio que na prática, assim. Sabe aquela pessoa que pega a encomenda ou então a tecnologia que ela acabou de comprar e não lê muito manual e vai descobrindo as coisas conforme vai abrindo lá a janela, vai abrindo, vai montando o armário meio que de olho, assim, e não segue muito manual, vai descobrindo na prática? Esse vai ser o maior ensinamento do ano de 2021 nessa virada astrológica. A partir desse momento, a gente vai ter que estar muito mais aberto a aprender a utilizar as coisas, os recursos ao nosso redor, diretamente na prática, né? Não teorizando muito, a gente não vai ter muito tempo de teorizar as coisas e estudar muito. Vamos olhar mais para frente que temos sim grandes oportunidades de estudo, principalmente para aqueles que querem estudar, porque o regente disso tudo, né, que é o planeta Marte, está lá no signo de Gêmeos, lá na casa 3, eu vou colocar aqui para a gente ver melhor. E a partir dessa leitura do Marte, que é o planeta regente dessa virada, desse ano novo astrológico, em um ano regido por Vênus, a gente tem aqui o símbolo da batalha pelo enriquecimento, né? Não precisa ser necessariamente enriquecer no sentido da matéria, mas na prosperidade, na abundância, percebendo que ela vem conforme um esforço contínuo de batalha, de enfrentamento, de superação. Então a gente já tem um estigma aí também, um pouco de uma guerra, né? Uma batalha sendo enfrentada para alcançar esse grau de prosperidade. Tem pontos positivos e tem pontos negativos, como tudo na vida, tudo na astrologia, qualquer oráculo que você abra, você vai encontrar pontos positivos e negativos, e aqui não seria diferente. Mas o fato de que o Sol está na casa 12 nos obriga a ficar muito mais introspectivos ao longo desse ano. O recolhimento, digamos assim, a introspecção, analisar melhor os passos é preciso nesse momento. Quando o Sol está na casa 12, isso serve também para análises pessoais, né? Mapa individual. A pessoa que tem o Sol de casa 12, e nesse caso para todos nós, né? A nação brasileira, teremos que aprender a ficar muito mais introspectivos, e essa pode ser uma leitura, por exemplo, para a necessidade
ávida, necessidade clara, palpável de todas as pessoas que compõem a comunidade brasileira ficar introspectiva de forma mais forçada, meio que um lockdown ou alguma coisa assim, que a gente precisa ficar mais em casa e menos na rua. E também é o convite para você identificar melhor a frente que você vai atuar para que esse mergulho haja de fato de forma mais intensa e de forma mais proveitosa também. Então a gente tem aí um Sol de casa 12 e um ascendente no signo de Áries, que um é de onde vem e o outro é para onde vai, né? O ascendente é aquilo que acende em nós, só que para acender a energia ariana dentro de cada um, é importante que a pessoa cumpra o seu papel individual de se recolher, de ir para uma situação mais introspectiva, para a pessoa ela refletir mais sobre os ideais que ela está alimentando e se ela realmente está seguindo aquilo que ela fala. Com o Sol de casa 12, nessa introspecção toda que a gente está falando, a gente tem uma consciência mais aprofundada de quem você realmente é. E quando eu digo isso, é a gente reconhecer os talentos que a gente tem. Todo mundo tem um talento, todo mundo tem alguma coisa que só aquela pessoa sabe fazer e faz muito bem, com perícia, com perfeição. Esse Sol de casa 12 também é uma chamada, assim, um puxão de orelha para a gente se aprofundar nas terapias, para a gente investir nesse lado terapêutico, principalmente o psicoterapêutico, que a casa 12 fala do nosso inconsciente, fala de coisas que a gente não entende, fala de alguns medos, algumas fobias, algumas dificuldades que a gente não tem certa certeza do que está acontecendo dentro de nós, e só com uma terapia a gente consegue aprofundar nesses assuntos. Você percebe que tem um tom de esmiuçar o que está acontecendo aqui dentro, para que a energia que eu for colocar e investir nesse movimento, nesse empreendedorismo, nessa jogada, nesse movimento de vida, ele tem que fazer sentido, você tem que se identificar com aquilo que você está fazendo. Se você não se identifica, se você não está confortável com o que você trabalha, onde você mora, ou o que você cumpre nas suas tarefas do cotidiano, essa é a chamada para repensar isso tudo e, de fato, mudar. Inclusive, quem trabalha com essa parte terapêutica, quem é terapeuta, seja psicoterapeuta ou terapeuta holístico, ou quem trabalha no atendimento geral, vai ter sucesso nesse momento desse ano. Afinal, o Sol, onde ele está, né, a casa que ele se encontra, é o assunto que vai brilhar naquele ano, e a casa 12 é totalmente esse assunto de subjetividade, do meio artístico, do meio terapêutico, da criação e tal. A casa 12 é a casa relacionada ao signo de Peixes, então eu não podia deixar de falar que a arte vai estar muito presente e ela vai ser muito importante pra gente. Afinal, o Sol ele também fala daquilo que é imprescindível, e a casa 12 fala da arte, do entretenimento, dos sonhos, da esperança de que alguma coisa vai nos trazer uma felicidade no final disso tudo que a gente está enfrentando. Então permita-se, nesse ano que começa, nesse ano novo astrológico, expressar-se artisticamente. Você não precisa necessariamente pintar um quadro, afinal existem muitas formas de se expressar artisticamente, cozinhando, dançando, construindo alguma coisa, existem muitas formas de você se manifestar artisticamente, e essa na verdade vai permitir a conexão, digamos assim, com a sua essência, o seu divino, a sua verdade, e também vai estimular a autoestima, porque quando você manifesta o que você tem para manifestar, você se sente mais confortável com quem você é, afinal é a sua essência. E fica a dica, um curso na área artística, por exemplo, a parte do teatro, a parte da pintura, a parte da cozinha ou da construção, qualquer coisa que você cria vai ser muito bem-vinda nesse momento e vai abrir portas para novas experiências que vão te trazer retornos ao longo desse ano. Ainda nessa parte do Sol, onde o Sol vai se encontrar, eu estou insistindo nessa casa 12 porque às vezes eu acho que quando a gente abre um mapa gigantesco com milhões de informações, a gente precisa, na verdade, reduzir a quantidade de coisas que a gente está analisando e se aprofundar, lapidar aquele assunto específico. Não adianta a gente abrir um mapa enorme, cheio de Mercúrio, de Vênus, de casa, de meio do céu, de não sei o quê, se a gente não consegue esmiuçar um assunto que ele já vai ser suficiente para nos trazer algumas boas e importantes informações. E aqui a gente tem a casa 12, né, como representante do signo de Peixes, a gente tem o auxílio social como uma das marcas do signo de Peixes. É o serviço, o sacrificar algo pelo bem maior, ou então deixar de fazer alguma coisa por si para poder fazer para o outro. Seria mais ou menos ajudar sem esperar nada em troca. Ajudar porque estamos todos juntos se enfrentando a mesma batalha, a mesma tempestade,
verdade e é o certo a se fazer, é ajudar um ao outro, afinal estamos aí nessa mesma batalha. E é dispor do que tem, não necessariamente dinheiro, mas às vezes tempo para ajudar, ou então uma aptidão, algum tipo de serviço, algo que você saiba fazer que consegue ajudar a sua comunidade de alguma forma. Tem uma coisa muito importante, que a casa 12 ela faz oposição à casa 6. A casa 6 é a casa da saúde, né, do bem-estar, da saúde em dia. E a casa 12, na verdade, é o contrário disso. Não necessariamente significa doença, mas meio que estamos atravessando uma pandemia de uma doença. Então, assim, fica esse sol aí nessa casa 12 como uma marca de que o Brasil ele ainda vai sentir esses efeitos dessa doença que estamos atravessando enquanto uma comunidade. O sol de casa 12 vai marcar, sim, um período onde a gente vai ficar recolhido por motivos de medo ou por alguma coisa que está desconhecida por nós ainda. Afinal, a gente ainda tem muita coisa no signo de peixes, né? A Vênus está em peixes, Netuno está em peixes, Mercúrio está em peixes e a última lua nova, nós ainda estamos na lunação de peixes. Então é o seguinte, a gente ainda está meio que atravessando esse momento do desconhecido. A gente ainda está atravessando essas coisas que a gente não entende muito bem, que a gente prefere se recolher, prefere não se envolver. E tá certo, é isso mesmo, é a proposta do mapa, a gente se recolher para então tomar decisões, que aí é o momento que eu chego no ascendente. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Bom, a casa 12 fala dos seus ideais, né? E o ascendente em Áries fala da ação. Então, se você não estiver empreendendo em algo que não está de acordo com os seus ideais, vai dar ruim, então é melhor que você se recolha e repense sobre aquilo que você está fazendo, aplicando o seu dinheiro, aplicando a sua energia, o que você está trabalhando, o que você está fazendo do seu serviço, como você está gastando a sua energia, tem a ver com quem você é, tem a ver com o que você faz, tá congruente, sabe, com a sua história. Isso tem que ser bem revisado e você tem que ter certeza do que está fazendo, porque aí as coisas vão dar certo. Se você está fazendo as coisas nas coxas, se você está fazendo porque é o que tem, talvez seja o momento de se jogar um pouco mais no desconhecido e assim o brilho vai acontecer. E aí o grande pulo do gato para a gente entender o que a gente pode esperar para esse ano novo, o que vai acender dentro de nós, a gente entende que o Sol é aquela formação, é a base, é o momento em que nos encontramos agora, e o ascendente é aquilo que vai acender em nós a partir de diversos momentos, circunstâncias, coisas, eventos que a vida vai colocando nas nossas vidas e a gente vai acendendo aquele signo, aquela energia em nós. Essa é a mesma interpretação de um mapa individual. O Sol vai indicar de onde você veio, qual é a sua base, enquanto que o ascendente vai indicar o que está acendendo dentro de você nesta encarnação. O ascendente em Áries, né, o signo de Áries, tem muito a ver com os novos caminhos, como eu falei, é o signo que abre o zodíaco, é aquele que não tem experiência e que vai aprendendo as coisas na prática. A gente tem aqui a autonomia e a independência como marca do signo de Áries, da energia ariana. Então, arianos também exaltam muito essa coisa de ninguém me segura, essa coisa de ficar preso, ficar no mesmo lugar durante muito tempo, pode ser visto, inclusive, como uma coisa ruim para os arianos. Como tem essa coisa do improviso e da busca por novos caminhos, a gente tem aqui a ascensão do signo de Áries nos dizendo que é mais ou menos isso que a gente vai aprender ao longo do próximo ano. A partir da garra, da coragem, da capacidade de enfrentamento. Esse é um signo de guerra, né? Marte, que é o regente do signo de Áries, é deus da guerra, é uma energia bélica, é a ele para quem a gente reza, para quem a gente ora ou a gente pede quando a gente quer ganhar uma batalha. Então, esse ser o regente da nossa virada, é nesse lugar que a gente vai alcançar. A gente alcança a vitória, sim, mas para alcançar a vitória a gente enfrenta uma batalha. Então, a iniciativa ela vai ser muito importante nesse momento. A gente não vai poder só reagir, a gente não vai poder esperar a oportunidade aparecer na nossa frente, a gente realmente vai ter que criar a oportunidade. A gente vai ter que se meter na frente e ir lá fazendo, sabe? Não se espera as oportunidades, se cria elas, sabe? Bem clichê, mas é verdade. É nesse aspecto que esse ascendente está conversando com a gente. E quanto maior a iniciativa, maior o sucesso. Agora, como tem muito Áries, né? O Sol em Áries, o ascendente em Áries e o Marte como regente dessa virada, a gente tem aqui um lado negativo, um lado sombrio disso tudo, que é o excesso de energia que fica em nós. Pode haver a tendência da gente sentir energia, sentimentos mais da matéria, mais do chakra base, a raiva, a sensualidade, a agressividade. Então a gente tem que ter cuidado com
com esses lados sombrios. A gente não pode negar eles, a gente não recalca eles, a gente não coloca eles na gaveta, a gente, na verdade, lida com eles. Uma grande dica, na verdade, que é a mais clichê que se dá, é fazer exercícios físicos pra gente fazer essa energia circular, não prender a energia, né? Deixar as coisas circularem mais. A energia em excesso, ela pode virar, inclusive, agressão verbal, essa que é a interpretação de Marte em Gêmeos, no seu lado negativo, né? Inclusive, a comunicação agressiva, ela pode fechar os caminhos. Se a gente está falando de abrir caminhos, porque Marte, né? Marte, inclusive, na Umbanda, é o sincretismo, a mesma energia do Orixá Ogum, que é aquele que abre os caminhos, que é aquele que quebra a demanda, que enfrenta as dificuldades. E a gente tem Marte em Gêmeos como representante da racionalidade nesse caso. Então, existe um valor no investimento, por exemplo, de cursos, porque o signo de Gêmeos fala da comunicação, fala da expressão, né? Esse ano vai favorecer muito, de uma forma geral, quem trabalha com comunicação, quem trabalha com jornalismo, quem trabalha com ensino, né? Quem estiver cursando coisas novas, aprendendo coisas novas. Como eu falei lá, o Sol na casa 12 também vai favorecer quem trabalha no meio artístico, quem trabalha no meio psicoterapêutico, ou então no meio holístico, na parte teatral, tudo que envolve o inconsciente, a descoberta de um ser diferente. Enfim, a parada é meio subjetiva, assim mesmo. E o que se faz com essa informação toda que eu tô passando aqui, né? Você vai pegar esse mapa, que é o mapa da virada, e vai fazer uma sinastria com o seu mapa. Isso significa que você vai colocar o seu mapa em cima deste, e aí você vai ver as relações. Então você pode perceber o que você tem em Áries, o que você tem na casa 12, o que você tem em Gêmeos, e esses são os assuntos que serão mais relevantes para esse ano novo astrológico. Se você não sabe fazer isso, você pode agendar a sua consulta comigo no meu site, o link tá aqui na descrição, e aí a gente repara nesses trânsitos pessoais, o que esperar para o próximo ano, como empreender melhor, e aí você vai ter o seu mapa personalizado de tudo isso que a gente está trazendo aqui, esses novos caminhos, essa nova ascensão, o que a gente pode trabalhar com essa introspecção e a partir disso empreender através daquilo que você sabe fazer. Enfim, é um entendimento assim personalizado sobre o que fazer da sua própria vida através. Enfim, é um entendimento personalizado, assim, bem individual sobre o que você pode esperar para a sua vida nessa virada de ano novo astrológico. Para quem entende mais de astrologia, reparou que tem um Quiron aqui no ascendente, e isso é uma questão, isso é um ponto, assim, um detalhe que é muito importante, afinal, Quiron é aquele que fala da nossa cura, e o Quiron em Áries representa uma ferida aberta que realmente representa o que a gente está passando, estamos aqui todos com uma ferida aberta sobre o que está acontecendo no nosso cenário sociopolítico, econômico, social, florestal e tudo mais. E se Áries fala da coragem, do ímpeto de vencer, o Quiron, que fala das nossas dores, é como se a gente tivesse sem coragem de agir depois de um trauma que a gente passou, e realmente passamos, né? É como se houvesse um medo, um certo receio, e esse Sol de casa 12 pode reforçar esse medo no nosso cotidiano, assim, uma certa reclusão reforçada. A cura para isso, na verdade, é ajudar o outro a conquistar as coisas que ele almeja. Ajudando o próximo, você também vai se ajudar, e você também vai conseguir aplicar esses ensinos na sua própria vida. Esse é o resumo desse Quiron. Daria um vídeo só para esse Quiron, mas a interpretação assim relâmpago é mais ou menos essa, assim, é não ter medo, né, ajudar outros ou agir em conjunto para que ninguém saia prejudicado dessa história toda. Bom, no mais é isso, acho que eu consegui dar um resumo sobre os principais pontos dessa virada de ano astrológico. Você pode me acompanhar lá no Instagram, porque aí eu vou destrinchando isso parte por parte. Me segue lá, o link também tá aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa ouvir que as coisas elas vão melhorar, mas existe um enfrentamento anterior, uma identificação consigo mesmo que precisa ser alcançado para alcançar essa vitória. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Vejo você no próximo vídeo. Ogum já venceu e tchau!